Fala, Tricolada, tudo tranquilinho, beleza? Tudo numa boa? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Alexandre Antônio, se eu não me apresentei. Então que a gente crie uma amizade aqui no canal, que você esteja sempre aqui todos os dias, porque eu faço vídeos todos os dias relacionados ao Fluminense. E o vídeo de hoje é sobre renovação de contrato, a quitação da dívida com o Cavalieri, que foi demitido via WhatsApp, via Zap, e a situação do lateral esquerdo Marlon, que está retornando ao Fluminense. Mas vamos começar aí pela renovação de contrato, que o Paulo Angione, grande Paulo Angione, o homem complicado para fazer contrato, ele fez uma entrevista, um podcast, um GE, e ele falou sobre a renovação de contrato de alguns jogadores do Fluminense. Por exemplo, ele falou da renovação do Ferraz, o Wellington Silva, o Hudson, Nenê e Caio Paulista. Então a gente vai começar falando de quem aqui? Do Wellington, vamos começar pelo Ferraz. Matheus Ferraz, jogador de 35 anos, teve uma contusão séria. O ideal, na minha opinião, era fazer o seguinte: o contrato do Ferraz termina no mês de dezembro, ainda tem o mês de janeiro e fevereiro para disputar o Campeonato Brasileiro. O Brasileirão vai terminar no mês de fevereiro, como vocês sabem. Então, chega lá, disputa janeiro, fevereiro, estende o contrato dele até fevereiro, acabou o Campeonato Brasileiro, senta com o Ferraz. Ferraz, é isso, foi muito bem, seu Campeonato Brasileiro foi ótimo, tu jogou bastante, então a gente quer estender o seu contrato por mais um aninho para você encerrar a carreira aqui. Avaliar o Campeonato Brasileiro do Matheus Ferraz, mas pelo visto a ideia do Angione é outra. O contrato do Ferraz, jogador de 35 anos, não seria estendido só por esses 2 meses, janeiro e fevereiro, até o término do Campeonato Brasileiro, mas por mais de um ano ou 18 meses. Não gostei, não concordo, na minha opinião seria isso. Até fevereiro, depois senta de novo com o Matheus Ferraz e conversa. Um ano a mais ou 18 meses é muita coisa, isso não é contrato que se faz com um jogador de 35 anos que vem numa contusão séria, e a gente não sabe como é que vai ser o desenvolvimento dele durante esse Brasileirão difícil, com jogos durante a semana, com jogos constantes na quarta e domingo. O Wellington Silva, jogador que vive machucado, teve esse problema sério no pubis, sempre está flertando com o departamento médico. Hoje mesmo ele foi treinar e teve um problema, mas continuou treinando. Fluminense, o Angione também falou sobre a renovação de contrato do Wellington Silva. O desejo do Fluminense é que ele renove o contrato até junho de 2022. São 2 anos a mais para o Wellington Silva, um jogador que não teve um destaque grande, foi emprestado algumas vezes, jogou na Europa, mas não teve nenhum destaque. É um jogador que, para mim, apresenta algumas limitações, principalmente para ser atacante, jogador de lado. É um jogador que procura muito a defesa, o congestionamento, aonde que tem mais gente é o lado que ele vai. Não parece ser um jogador inteligente, futebolisticamente falando, tá? Sempre procura as opções piores do campo para fazer seus dribles e as suas jogadas, dificilmente vai para a linha de fundo, conclui muito mal. Então acho muito 2 anos para o Wellington Silva, sem falar nos constantes problemas físicos que ele tem. Então renovar com ele até junho de 2022 para mim é loucura. Hudson, 32 anos, jogador do São Paulo, tem contrato com o Fluminense até dezembro e o Fluminense precisa estender o contrato dele até fevereiro, até o fim do Campeonato Brasileiro. O Fluminense quer renovar o contrato com ele, estender até fevereiro, até o fim do Brasileiro, mas o Flu quer que ele fique no clube por mais tempo. Segundo o Angione, se adaptou, gostou do futebol dele, então o Angione quer a permanência do Hudson até dezembro de 2021. Então acabou o Campeonato Brasileiro em fevereiro, dá mais uns meses de contrato com ele até o fim do ano de 2021. Nenê, 39 anos de idade, provavelmente vai encerrar a carreira no Fluminense, uma idade muito avançada para um atleta, e o Fluminense quer estender o contrato do Nenê até dezembro de 2021. Na minha opinião é a mesma coisa, deixar o Nenê disputar o Campeonato Brasileiro
até fevereiro, acabou o Campeonato Brasileiro, senta com o Nenê. Como é que foi esse rendimento do Nenê durante o Campeonato Brasileiro? Ah, foi bom? Ok? Tem como estender? Então estende até o final do ano. Não foi? Não performou? Não conseguiu agregar ao grupo e à equipe um bom futebol? Tchau e benção. Mas pelo visto o grande Angione está querendo onerar cada vez mais os cofres do clube, estendendo um contrato longo. O ideal é isso, hein? Fevereiro, acabou o campeonato, faz uma reavaliação do elenco, vê quem foi bem, quem foi mal, dispensa quem precisa dispensar, o contrato acaba mesmo da rapaziada até fevereiro, aí reformula, faz um novo elenco, contrata novos jogadores. Foi tudo bem? Bom aproveitamento? Ficou bem na tabela? A rapaziada performou, fez um bom campeonato? Então senta para conversar e estender o contrato. Renovar por 1 ano e 2 anos antes do campeonato começar, para mim, parece muito precipitado. Já o Caio Paulista, eu acho que é o correto a ser feito. Ele falou também do Caio Paulista, que ele vai estender o contrato do Caio Paulista até fevereiro, um jogador de lado de campo, é jovem. Aí, dependendo da performance dele no Campeonato Brasileiro, ele pensa em estender o contrato do Caio Paulista. Aí sim, é o mais correto a se fazer. Vai precisar do jogador, joga com ele até fevereiro e assim depois vê o que vai fazer com o contrato dele. Então são isso aí, alguns jogadores que ele falou no podcast do GE. E o Vitor Lessa participou agora há pouco de uma live no Netflix e me deu uma informação para todos que me deixou um pouco preocupado. O Fernando Diniz, que saiu já na gestão Mário Bittencourt, né, foi um treinador que foi demitido para trazer o Oswaldo de Oliveira. O Fluminense está devendo ao Fernando Diniz. E nesse período aí que pagou maio e junho aos jogadores, pagou a metade de uma parcela do salário do Fernando Diniz. O Fernando Diniz ficou até agradecido porque viu o esforço do Fluminense e do Mário em pagar o salário dele, os atrasos do salário dele, ligou para o Mário agradecendo, obrigado aí por ter pago uma parcela, a metade de uma parcela do que deve ao Fernando Diniz, e o Fernando Diniz se mostrou agradecido ao esforço do Mário Bittencourt. Então, muito preocupante. Então, mostra que os erros continuam, jogadores e treinador saindo do Fluminense, mesmo nesta gestão, na gestão Mário Bittencourt, saindo com seus salários atrasados, e até o momento, ainda bem, o Fernando Diniz ainda não botou o Fluminense na justiça e está confiando que o Mário vai pagar o que deve a ele. Nisso o Mário tem de bom, né? Ele tem a confiança dos jogadores, mas a confiança vai até um certo ponto. Quando o dinheiro não começa a pingar, aí os jogadores começam a recorrer à justiça. Vamos ver como essas coisas vão desenrolar. Ainda tem o caso do Oswaldo de Oliveira, a gente não sabe como o Oswaldo de Oliveira saiu do Fluminense. O Fluminense deve ou não salário também a ele, porque já são 2 treinadores demitidos na gestão Mário. Pelo visto, também é o mesmo caso. Vamos ver se esses treinadores acionam ou não o clube na justiça, porque é uma coisa que está se repetindo também na gestão atual. E a outra notícia é o lateral esquerdo Marlon. O lateral esquerdo Marlon, que está voltando para o Fluminense, estava emprestado no futebol português. Ele tinha um interesse nele, um clube turco. Esse que está aí, esse nome que está embaixo, que eu não me atrevo a falar. Esse clube tinha interesse em levar o lateral esquerdo Marlon para a Turquia, mas esfriou, por medo de punição da FIFA, porque a FIFA excluiu esse clube das competições europeias por desrespeitar o fair play financeiro. Então eles sofreram essa punição, então eles desistiram da contratação do Marlon, e o Marlon está sendo esperado nesta segunda-feira para ele retornar ao centro de treinamento e ser avaliado por Odair para ter o seu aproveitamento no elenco atual. E o Fluminense quitou a dívida que tinha com o Cavalieri. De acordo com o GE, o Flu terminou de pagar a ação judicial movida pelo goleiro, do qual o clube sofria penhoras desde o ano de 2018. E com liberação desse dinheiro penhorado, o Flu pagou maio e junho aos jogadores e funcionários, a CLT.
e mais de 3 meses de direito de imagem dos atletas, dezembro, janeiro e fevereiro. Então o Fluminense também pagou parcelas dos direitos de imagem que estavam atrasados. E segundo o repórter e setorista Vitor Lessa, resta ainda em aberto o mês de maio e junho destes direitos de imagem. Boa notícia aí, o Fluminense conseguiu fazer esse acordo com o Cavalieri e quitou essa dívida com o goleiro. Cavalieri foi um dos atletas que em 2017 foi dispensado por WhatsApp. O Cavalieri cobrava na Justiça Fluminense um montante de 6 milhões, cerca de 6 milhões de reais. É a dívida que o Fluminense tinha com o goleiro. Com o pagamento da dívida com o goleiro, a diretoria concluiu o terceiro dos 7 casos do WhatsApp, vamos assim dizer. Além do goleiro, o Fluminense quitou a dívida com o Wellington Silva, o lateral direito, e com o Robert, eterna promessa do Fluminense. Então, 3 jogadores já resolvido a situação com o Fluminense, já estão pagos. Repetindo, Robert, Wellington Silva, o lateral, e agora o Cavalieri, que estava penhorando grande parte do dinheiro do Fluminense. Esse dinheiro foi liberado e o Fluminense pagou esses salários aí dos jogadores maio e junho, CLT, funcionários também, e 3 direitos de imagem, dezembro, janeiro e fevereiro. Parabéns aí à diretoria pelo pagamento dessas dívidas e principalmente pela quitação desse problemão aí com o Cavalieri, que estava penhorando parte do nosso dinheiro. Então é isso aí, o vídeo de hoje termina aqui, agradecendo muito pelo like de vocês, por ter assistido esse vídeo. Amanhã tem vídeo de novo aqui no canal. Fique com Deus, até a próxima. Flui!